Bom dia, meus amigos aí do canal Arte Machetaria. Aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar falando aqui do processo de iniciação a lacre, certo? Ao laqueamento. Aqui nós temos aqui um gaveteiro, e aí é muito importante a gente fazer esse processo aqui, né? Eu estou usando aqui umas folhas velhas de revista, mas você pode usar jornal, né? Para fazer aqui o isolamento dessa parte de dentro, né? Muitos colegas aí da profissão utilizam não fazer esse processo aqui, mas o que acontece? Se você não fizer esse processo aqui, quando você colocar as corrediças aqui, elas vão ficar apertadas se você não der a folga necessária. Muitas vezes você só presta aí o serviço de pintura, né, de laqueação, e aí vai dar essa diferença aqui da gaveta, tá? Ela vai entrar muito apertada e até difícil de limpar no caso, né? Então a gente faz esse processo com as revistas, né? Você vai colocando aqui junto com a fita crepe, e aí fica todo isoladinho para você poder fazer o emmassamento, né? Aqui no caso aqui você pode ver, já está emassado. Primeiramente eu faço aqui, como é um MDF, eu não lixo aqui primeiro para depois jogar um prime e depois vir emassando, né? Primeiro eu emasso, dou uma emassada nele. Aqui tem alguns buracos de parafuso, e aí é importante nesses buracos de parafuso você tá fechando eles com massa plástica, que é o ideal, porque aí a massa não vai afundar, né? Ela fica um pouco mais rente aqui com a superfície do móvel. E aí depois você vem com a massa estuque. Depois que você lixar e aplicar o prime, aí é que você vai aplicar a massa estuque, que ela é uma massa mais fina, né? E quem estiver trabalhando com a linha automotiva, vem com aquela massa rápida, né? Que ela vai só corrigir aquelas pequenas imperfeições. Esses topos do MDF, é sempre importante você passar massa, igual você está vendo aqui, ó. Você tem que passar massa também neles, porque quando você lixa, essa massa ela vai impedir que esse prime puxe muito, então o acabamento já vai adiantar, já vai ficar quase perfeito, né? Muitas vezes a gente faz uma laca num MDF, você só precisa dar uma demão de prime se você fizer esse processo inicial certinho, né? E se você não fizer, você tem que aplicar duas demãos, né? Não é o caso aqui, eu vou ter que aplicar duas demãos porque ele tem bastante furo de parafuso. Então eu vou conferir depois da primeira demão de prime, vou conferir com massa novamente, lixar e aplicar uma segunda demão. E nessa segunda demão, muitas vezes você ainda tem que corrigir o emassamento, certo? Então essa é a primeira parte inicial. Depois eu vou estar passando o vídeo aí como é que fica depois que lixa e aplica a primeira demão de prime, depois que corrige, tá? Então se inscreva no canal e dê aquele joinha e nos ajude aí o canal crescer. Um abraço a todos.